Fala pessoal, tudo bom? Hoje estou trazendo aqui um vídeo no nosso canal explicando um pouquinho sobre a comunidade, sobre a Zite em si, como ela funciona, como que é a mecânica da comunidade, como que é a estrutura, como que é o funcionamento geral aí da Zite para quem está conhecendo agora ou está descobrindo a existência da Zite agora. Então hoje eu vim falar esse comecinho, né? O primeiro vídeo aqui de uma série que eu vou produzir explicando a comunidade, como ela funciona. E esse é o primeiro, né? Começando pelo começo, como se diz. O que é a Zite. Então, um vídeo bem rápido, tá, pessoal? Eu vou tentar ser bem breve em tudo. Quem quiser se aprofundar mais, depois é só perguntar e também vão ter mais vídeos, lembrando que esse é o primeiro. Mas é isso, a Zite é uma comunidade glocal, né? Todos esses termos, glocal, humanidades exponenciais, etc., a gente vai falar depois em outros vídeos específicos para esses termos, mas em resumo, a Zite é uma comunidade glocal para estudos das humanidades exponenciais, tá? Mas para entender melhor, vamos lá então do começo. Antes de mais nada, né, uma coisa que sempre perguntam para a gente, assim, né, de onde veio, como a Zite começou, qual é a origem da Zite. Então vamos lá, a primeira coisa é o nome, né, da onde vem esse nome Zite. Tem gente que fala Zeit, qual que é a pronúncia certa. O termo significa tempo, tá, e vem de uma palavra em alemão, de um termo em alemão que é Zeitgeist. Na verdade, em alemão, ele tem parece que tem um Tzinho assim antes do Z, e aí fica Zeit, né? Esse seria o termo em alemão, mas aqui no Brasil a gente fala Zeit mesmo, né? Como bom brasileiro. Então, seria Zeit, significa essencialmente tempo, mas a origem do nome da Zeit é através do termo Zeitgeist aí do alemão, que significa espírito do tempo, né? Zeit é tempo, Geist é como em inglês é ghost, né? É o fantasma, o espírito ali do tempo. E que por sua vez também é um termo no alemão que veio com o reformismo alemão ali da época do romantismo, onde eles traduziram genius seculi, que já era uma palavra utilizada no alemão para expressar exatamente a mesma coisa, né, o pensamento de um tempo. Eles transformaram, não, vamos buscar um termo alemão para isso, e aí trouxeram o Zeitgeist, e aí acabou que o Zeitgeist virou um termo muito conhecido hoje em dia para descrever, sobretudo no Ocidente, né, lembrando sempre disso, não é um termo, talvez não seja usado em outros lugares, mas na cultura ocidental como um todo, é um termo bem comum, Zeitgeist, bastante usado, e ele significa esse espírito do tempo, né? Essa questão de toda a complexidade de um momento, da cultura, do que é sociocultural, do clima sociocultural de um determinado tempo e lugar. Eu acho que o termo clima sociocultural ele é muito bom, ele consegue traduzir bem isso, porque ele é um termo que indica uma série de coisas, né? O clima ele não é feito, você não mede o clima através de uma variável só, ele depende da pressão atmosférica, do vento, da própria temperatura, de inúmeros fatores para você conseguir identificar qual é o clima ou qual a possibilidade do clima ou da dinâmica do clima no futuro. Então, acredito que falar de clima cultural ou clima sociocultural é bem útil quando a gente fala do que é o Zeitgeist. Então, o Zeitgeist é isso. Ele é essa ideia de um conjunto aí de variáveis sociais, socioculturais de um determinado momento e que vão determinar nesse momento qual é o clima ali do pensamento, do comportamento humano naquele tempo. Isso é o Zeitgeist. O termo Zeit, né, o nome da nossa comunidade, ele vem a partir do termo Zeitgeist. Ele nasce ali, tá certo? Uma coisa legal para a gente falar sobre a nossa origem mesmo, então a Zite nasceu, ela foi fundada em 12 de abril de 2020, então foi bem no meio aí da pandemia, né, do surto inicial mais forte aí da pandemia de Covid-19, e ela nasceu como uma ideia de contraponto aí a diversas outras comunidades, também futuristas e também com foco mais objetivo aí em compreensão que geralmente vai ou é só tecnológica ou é muito mercadológica, assim, né? Qual que é o futuro do consumo? A gente está aqui para identificar como
trazer tendências para você usar na sua empresa para vender mais, não sei o quê. A gente entende que sim, a economia é uma expressão humana, várias questões são expressões humanas, a tecnologia é uma expressão humana e etc. Porém, a Zite ela busca ser uma comunidade de compreensão da expressão, né, da expressividade, de compreensão do comportamento e pensamento humano. Ou como a gente acabou de falar no último slide, a gente busca ser uma comunidade de compreensão desse clima sociocultural que leva para um lado, que leva para outro e que faz com que as pessoas pensem, se comportem de uma maneira ou de outra no decorrer desse tempo, né? Então, a Zeit é uma comunidade para estudo do Zeitgeist, né? Para estudo do Genius Seculi, para estudos desse clima sociocultural. Acima de qualquer coisa, ela é para isso. E isso envolve a compreensão de tendências, envolve a compreensão de futuros ou de cenários possíveis, né? Possibilidades de futuro e tudo mais, mas sempre através da perspectiva humana. Existem inúmeras comunidades grandes, poderosas, inclusive, com bastante recurso, né, voltadas para estudos de futuros, mas sempre e na maioria das vezes muito focadas ou em questões mercadológicas ou em questões puramente tecnológicas, com esse viés aí. E a gente quer buscar um outro caminho, tá bom? Então, lembrando, a gente tem aí 2 aninhos, é uma comunidade nova e hoje já bastante orgulhosa de si mesma, dos resultados que alcançou até agora, né? Então, é isso que eu disse, né? O intuito principal da Zeit é o da compreensão do Zeitgeist como um todo e o de fomentar essa rede, né, de pensamentos, pesquisas, análises sobre o clima dos tempos, né, esse clima sociocultural que a gente fala. Então, ela é uma comunidade de observação da vanguarda e proposição de cenários relacionados às expressões e à expressividade humana em geral, né? A gente sempre fala, eu acho que a frase que mais define a Zeit é: a Zeit ela busca uma compreensão da futura humanidade, né? E não do futuro da humanidade. A gente quer entender quem seremos aí, né, nesse tempo, como a gente vai, quem seremos é ótimo, mas como a gente vai ser, como a gente vai pensar, como a gente vai agir, e isso depende da compreensão de como a gente é, como a gente pensa, como a gente age em coletivo, em sociedade hoje, tanto no global quanto no local. Depois a gente se aprofunda mais em termos desse sentido, lembrando que esse vídeo é o primeiro, tá, de uma série explicando a comunidade.